Olá, meus irmãos, a paz e a graça. Cleiton Souza, para mais uma aula bíblica a respeito de um livro santo, aqui da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Monte Moriá, da cidade de Camaçari. Tá bem? O tema da aula de hoje é 1 Samuel, o último juiz que ungiu dois reis, um fracassado e um exaltado. 1 Samuel, o último juiz que ungiu dois reis, um fracassado e um exaltado, tá? Então, vou aqui iniciar nossa aula com oração para que Deus possa abençoar esta empreitada nossa, tá bem? Maravilhoso Deus, Pai querido, obrigado, Pai. Obrigado por mais uma oportunidade para estar aqui na manhã de domingo, para poder abordar mais um livro santo e assim poder desmistificar, né, essas histórias, entender e exortar a respeito de cada experiência maravilhosa, tão bem contada neste livro histórico. Senhor, peço que o Senhor interceda nesta atividade, para que o Senhor me instrua com o Espírito Santo e possa apresentar o correto ensinamento, e que esse ensinamento possa germinar e trazer bons frutos na caminhada cristã de todos aqueles que nos ouvem. Amém? Amém, igreja? Então vamos lá, hein? Vamos falar sobre o livro de 1 Samuel, né? Um livro aí bastante interessante. Lembrando que estamos aí nesse projeto da abordagem de alguns livros do Antigo Testamento. O Antigo Testamento que é dividido em 4 blocos: um livro da lei, os livros históricos, os livros de conhecimento ou sapienciais ou livros poéticos e os livros proféticos, né? Estamos aí no segundo bloco desses livros do Antigo Testamento, que é acerca dos livros históricos, onde já falamos sobre Josué, Juízes, na semana passada falamos sobre Ruth, e essa semana vamos falar sobre 1 Samuel, que é o 9º livro do Antigo Testamento, tá bem? E a grande pergunta é, por que estudar esse livro de 1 Samuel? Porque esse livro de 1 Samuel, ele encerra um ciclo e inicia um novo ciclo histórico do povo israelita. Ele vai encerrar a época que era chamada a época dos juízes, né? Quando tinham líderes regionais, né? Que passavam a livrar o povo de Deus e que eram instrumentalizados pelo Espírito Santo, né? Que eles julgavam de forma local, mas tinha uma grande interferência perante todo o povo. E aí o 1 Samuel justamente é esse, é quando fecha a porta dos juízes e abre outra porta, que é para a instituição da monarquia, quando de fato surge o primeiro rei, o rei humano, né, do povo de Israel. Chama atenção que esse livro de 1 Samuel é composto de 31 capítulos. 31 capítulos, é um livro consideravelmente considerado, né, longo, porque de fato tem uma quantidade significativa de capítulos, tá bem? Quanto ao título desse livro, né, o título desse livro, Samuel, significa nome de Deus, ou pedido a Deus, ou requerido a Deus, ou seja, aquilo que foi pedido ao nosso Senhor Jeová Deus, né? Então, o que ilustra bastante aquela história presente no primeiro capítulo do livro de 1 Samuel, aquela história de Ana, Elcana e Penina, né? Então, quando Ana, de fato, faz aquele requerimento, aqueles votos a Deus, oh, se você me der, essa criança, de fato, vai ser consagrada ao seu serviço, e, de fato, a partir do pedido dela, né, no momento que ela tem o contato com Eli, é que, de fato, Deus concede aí o pedido daquela mulher que não conseguia ter filhos. Por isso também essa referência de Samuel, o pedido a Deus, né? O que foi requisitado, suplicado, né? Pedido a Deus. Lembremos que o livro de 1 Samuel, em nossa Bíblia, ele é separado, é um livro à parte do 2 Samuel. Porque o 1 Samuel, temos o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Mas não era assim, tá? Na Bíblia hebraica, 1 e 2 Samuel é considerado um só livro, né? Porque de fato vai narrar uma história em continuidade.
mas eles foram divididos. Esses livros eles foram divididos porque, como ficava em um pergaminho só, o pergaminho ficava muito grande, né? Ficava uma leitura bastante complexa e densa. Então, houve essa convenção de que esse livro deveria ser dividido entre 1 Samuel e 2 Samuel. E quem foi que fez essa divisão? Foi justamente a Septuaginta, né? Aquela Bíblia dos 70, né? Os 70 sábios que representavam, foi solicitado 6 sábios de cada tribo lá da Palestina para ir lá para a África e fazer aquela conversão da Bíblia hebraica para o idioma grego. Então, naquela Septuaginta, foi feita a divisão. E a outra igreja que foi traduzida do hebraico para o latim, que é chamada de Vulgata de Jerônimo, também obedeceu essa divisão, porque facilita o estudo, facilita, de fato, os recortes a serem feitos e a análise para ser feita desse livro se torna muito mais fácil. E aí, temos que o nome desse livro de Samuel foi dado justamente em homenagem a esse homem que Deus tão bem utilizou para mudar a história do povo de Deus e que foi o último juiz, né, de Israel, e foi ele sim que ungiu 2 reis. Quem foram esses 2 reis? Saul e Davi, tá bem? Mas lembremos que na Septuaginta, né, mais que o nome leva desculpe, o livro tem como título Samuel, que é o nome praticamente um dos 3 principais personagens desse livro, né? Na Septuaginta, o nome desse livro foi chamado de primeiro livro dos reis. 2 Samuel era segundo livro dos reis. Já a Vulgata Latina, primeiro reis. 2 Samuel era segundo reis. O nosso primeiro reis era o terceiro reis e o nosso segundo reis era o quarto reis. Então, a Septuaginta chamava de primeiro livro dos reis, que era o primeiro livro de Samuel. Por quê? Porque vai narrar a história dos primeiros reis, né? Já 2 Samuel vai falar sobre a história de Davi. Então, a Septuaginta chamava de segundo livro dos reinos. Desculpa, deixa eu tentar recapitular aqui. O que é 1 Samuel para a gente e 2 Samuel, para a Septuaginta era chamado de primeiro livro dos reinos, 2 Samuel chamado de segundo livro dos reinos. Porque, como Samuel vai narrar a história da transição de juízes para reis, então tinha essa divisão. Já a Vulgata, 1 Samuel era chamado de primeiro reis, 2 Samuel era chamado de segundo reis. E o que é na nossa Bíblia? 1 Reis, 2 Reis era chamado de terceiro e quarto reis. Mas nós preferimos essa indicação de Samuel, provavelmente 1 Samuel, porque é dado pela tradição hebraica que, de fato, tenha sido Samuel que tenha escrito esse livro. Então, levou o título de 1 Samuel. E a 2 Samuel, porque também, supostamente, ele teria escrito, né? Apesar que vamos ter grande discussão, porque Samuel morre ainda no primeiro livro, né? Mas, ainda assim, a nossa versão continuou apontando como 2 Samuel, por mais que ele já tenha morrido no 1 Samuel, tá bem? Panorama, né? Como entender, de fato, esse livro, como chegamos até ele. Lembremos que, até aqui, as histórias, elas seguem uma ordem histórica mesmo, né? São livros chamados sequenciais, não tem... Se você pegar do primeiro livro ao nono, que é de fato até 1 Samuel, vamos perceber aqui que a história de Deus se deu de forma contínua, né? Quer ver uma coisa? Gênesis, vamos ter a criação, a queda e a instituição do sistema patriarcal, né? Justamente com Abraão, né? Com Isaac, com Jacó e depois com José, resguardando todo o povo de Deus, né? Então isso já aprendemos lá no livro de Gênesis. Depois do livro de Gênesis, vamos ter o livro de Êxodo, né? Porque o livro de Êxodo finaliza, né, porque o último capítulo de Gênesis, José morre. Em Êxodo, o povo é escravizado. Deus levanta o libertador, que é Moisés. Moisés liberta o pessoal do Egito e vai lá para o deserto sinaítico. Já em Levítico,
o que acontece, como em Êxodo, né, Êxodo 32, houve aquela idolatria com bezerro de ouro, então Deus entendeu, poxa, há uma necessidade aqui da instituição do tabernáculo, tanto é que o último capítulo de Êxodo é a instituição do tabernáculo. Então, se tem um tabernáculo, precisa ter leis cerimoniais. Então, vamos ter o livro de Levítico, que vai apontar sobre a purificação, sobre a santificação, sobre a expiação dos pecados. É, de fato, se o Deus que eu acredito ele é santo, o seu povo também deve ser santo, isso conforme bem apontado, né, no livro de Levítico lá. Então, se Êxodo vai apontar, vai finalizar a constituição do tabernáculo, Levítico vai apontar as leis cerimoniais, legais, morais, cívicas. Números, na verdade, vai fazer duas contagens. Uma contagem daquele povo que saiu do Egito, que era escravo, que morre no deserto porque acabou pecando contra Deus, quando aqueles espias deram relatório, eles não acreditaram. Então, toda aquela geração morre. Mas o filho dessa geração tinha que ser contabilizado. Por isso que o nome de números, porque é feito 2 censos demográficos. Então, a partir desse censo, o números, porque foi feito 2 contagens do povo de Deus, tá? Sem falar que o número de números, o livro de números é lá onde é feito, onde conta-se a história dos 39 anos do povo de Deus peregrinando pelo deserto. É quando vai ter, de fato, aqueles relatos com as guerras contra os moabitas, né, contra os amonitas, contra aquelas diversas terras, aqueles diversos povos, né? Depois de números, que tem as 2 contagens, né, os 2 censos populacionais, vamos encontrar o livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, nada mais é do que Moisés, são os últimos discursos de Moisés. Um homem que, de fato, já estava com a sentença de morte, um homem que, de fato, já sabia que ia morrer. Então, um homem que ele reestabelece, ele reafirma todas as leis instituídas e também passa a exortar aquela segunda geração, aquela geração que não viu, né, o mar vermelho se abrir, salvo Josué e Caleb. Então, havia necessidade do próprio Moisés exortar essa nova geração, dizendo, ó, seja obediente a Deus, porque vocês, de fato, vão entrar na Terra Santa e vocês vão conquistar se vocês forem obedientes. Essa é a ideia de Deuteronômio. Depois de Deuteronômio, que é o livro da promessa, é o livro da exortação, é o livro do sermão, né, de Moisés, vamos encontrar o livro de Josué. E o livro de Josué nada mais é, né, do que uma continuação da história que vai estar presente em Deuteronômio, ou seja, dos 5 livros, que é chamado do Pentateuco, da Torá, dos livros da lei, o livro de Moisés. Então, finalizar esses 5 livros, o 6º é um livro em continuação dos 5, tanto é que ele é chamado de Hexateuco. Então, no livro de Josué, o povo de Deus sai da promessa, ou seja, está na planície de Moabe, atravessa o Rio Jordão e passa a conquistar a Terra Santa. Primeiro conquista o sul, o centro, né? Conquistando Jericó e Ai, depois vai para o sul, onde de fato vai conquistar a cidade de Jerusalém, de Hebron, depois sobe para o norte para conquistar a cidade de Azor e cidades vizinhas. Então, em Josué, o povo é obediente. E pelo povo ser obediente, conquista a terra prometida, que é a terra santa. Então, ali há o estabelecimento do povo de Deus e ali há a instituição da nação. Depois de Josué, o que acontece? O líder morre. E o líder não deixou o sucessor. E por não ter nem o líder, nem o libertador e nem o rei, então o povo passou a fazer como bem entendia, que vai ter a época dos juízes, né? E na época dos juízes, vamos ter o estado de depravação moral. Vamos ter a anarquia. Cada um fazia como bem entendia, conforme vai apontar em Juízes 17, Juízes 24, se não me engano, que é o último capítulo de Juízes. O último capítulo, o último verso, naquele tempo não havia líder ou rei, então cada um fazia como bem entendia. Então o cara fazia as leis cerimoniais como bem entendia, o cara adorava a Deus como bem entendia, o cara sacrificava a mulher em nome de Deus, então existia uma grande confusão. E aí, no livro de Juízes, encontramos o livro de Ruth. O livro de Ruth nada mais é do que um livro que aconteceu no tempo dos juízes. Basta ler Ruth, capítulo 1, verso 1. Ela vai dizendo, na época dos juízes, existia um homem, Meleque, que saiu de Belém, foi para a cidade de Moabe. Então, apenas o livro de Ruth, né, que aconteceu provavelmente, segundo o relato lá em Juízes capítulo 6, que é a história de Gideão, no livro de Ruth, nada mais nada menos, para contar
a genealogia do rei Davi. Porque Boaz, que tem descendência de Judá e Tamar, né? Boaz, que tem descendência de Raabe, né? Com Salmão. Então, tem um homem bastante justo, um homem rico, se casa com uma mulher estrangeira, com a Ruth, né, que é uma moabita, e dali tem Obed, que vai ter Jessé, que depois vai ter Davi que se torna rei de Israel. Então, por isso que tem essa grande importância de narrar a história de Ruth, porque também ela é ascendente, ou seja, a partir da árvore genealógica de Ruth, que vai ter o nascimento do Cristo Jesus, conforme bem narrado em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3. Então, quando finaliza a história de Ruth, apenas para narrar a respeito da descendência de Davi, também para reafirmar que ele também era da tribo de Judá, porque tinha que ter essa informação, né? Porque, de fato, era da tribo de Judá que viria, de fato, o Messias. Desaguamos aqui com a história de Samuel. E a história de Samuel também acontece nesse período de turbulência. A história de Samuel acontece na época dos juízes. Ainda estamos em juízes. Então, quando falarmos no livro de juízes, temos que falar livro de juízes, livro de Ruth e livro de 1 Samuel, a primeira parte. Porque o livro de Samuel é parte, sim, do livro de juízes. Porque enquanto o livro de juízes vai falar de 12 juízes, no livro de 1 Samuel vai falar de 2, mais ou menos, podemos falar em até 4, 2, deixa eu ver, 2, 4, até 6 juízes, né? Pode até falar nisso. Porque vamos encontrar Eli como um grande juiz. Teve os 2 filhos dele também, que infelizmente eram corruptos. Depois vamos encontrar Samuel. Samuel também teve 2 filhos, Joel e acho que Abimeleque, alguma coisa desse tipo. Então, os 2 filhos de Samuel também foram juízes do povo de Deus, mas também eram pessoas iníquas, né? Eles pervertiam a justiça porque eles recebiam propina. Então, eram, de fato, pessoas inidôneas. Então, veja que, de fato, o livro de Samuel vai tratar a respeito de que estávamos no tempo de juízes. E é fácil entender isso. Basta ler 1 Samuel, capítulo 7, verso 15. 1 Samuel, capítulo 7, verso 15, que assim diz: E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Ou seja, Samuel, ele era um juiz. Samuel, ele era um profeta. Samuel era um sacerdote. Era um dos poucos, na verdade, foi o único personagem na Bíblia que conseguiu reunir 3 grandes funções numa única pessoa. Então, quando falarmos aqui em Samuel, na história de Samuel, estamos ainda a falar na época dos juízes, tá bem? E é justamente esse livro que se torna tão importante, porque é quando finaliza a época dos juízes, e o que acontece? Quando finaliza a época dos juízes, é quando se institui o chamado período da monarquia. É justamente finalizando o período de juízes é que é instituído o reinado, a época dos reis, dos deuses, dos reis, né? Onde vamos encontrar 3 reis que conseguiram unificar todo o território de Israel. Quem foram esses 3 reis? Vamos encontrar Saul, vamos encontrar Davi e vamos encontrar Salomão. Salomão vai cometer idolatria a Deus e aí quando vai acontecer uma divisão do povo de Deus. 10 tribos se constituem o reino do norte, cuja capital é Samaria. 2 tribos que se unem e se tornam uma só, vai ser Benjamim e Judá, só que Judá se junta, se une com Benjamim e se torna uma tribo só. E essa tribo vai ser considerada chamada Reino do Sul, ou Reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. E aí vamos entender, a partir dessa divisão de Reino do Norte e Reino do Sul, a história dos profetas, porque todos os profetas justamente foi conclamando esse povo a voltar a obedecer a Deus, tá bem? Então essa é a ideia de Samuel, né? Essa é a ideia de que Josué conquista a Terra Santa, Josué faz a divisão entre as tribos, não fica sem liderança, é instituído juízes não tem líder, não tem rei, todo mundo faz conforme bem entendia, e aí
o povo conclama a Samuel dizendo, nós queremos aqui um rei. E aí, de fato, é instituído o período da monarquia. Por isso que esse livro é muito importante, né? Então, é um livro que finaliza a época dos juízes e ele descreve minuciosamente a transição da teocracia para a monarquia. Porque até a instituição do rei, que é um ser humano, de fato, à frente do povo de Deus, até então Deus é o rei deste povo que conduzia, fazia milagres, abria caminho, dizia o que tinha que fazer de uma forma logo direta. E com a instituição, de fato, da monarquia, aí, de fato, Deus vai interceder, mas os atos é dado a partir de entendimentos humanos. Né? E aí vamos entender o porquê houve uma tremenda complicação para todo o povo de Deus, tá bem? Então, esse é o panorama para a gente entender esse nono livro. Veja que todos eles são continuidade. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. Tudo em continuação, tá? Não há aqui quebra histórica entre esses novos livros, tá? Propósito, tá? Qual é o propósito desse livro? Registrar fatos a respeito dos 3 principais personagens desse livro, né? Qual é a finalidade desse livro? Ele registra o nascimento e vida de Samuel. Samuel, o último juiz de Israel. Esse livro ele tem como finalidade apontar a respeito do reinado e declínio do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Depois ele vai falar sobre a escolha e preparação de Davi, o maior rei de Israel, tá? Porque enquanto Saul foi um rei fracassado, Davi foi um rei exaltado. Chama a atenção de vocês que Israel, eu até mencionei que Israel teve 3 reis, né? Vamos encontrar Saul, Davi e Salomão. Mas lembremos lá que em Juízes capítulo 8, 9, capítulo 9, Eimeleque, né? Abimeleque, que é o filho de Gideão, ele se autoproclama rei de Israel, tá? Então, lembremos que alguns eruditos vão apontar Abimeleque como o primeiro rei de Israel, porque ele se autoproclamou, mas não foi um rei ungido por Deus, né? Por unção de Deus, ou seja, por permissão divina, vamos encontrar apenas Saul, Davi e Salomão, tá? Mas teve um autoproclamado rei lá em Juízes, capítulo 9, tá? Basta ler lá a história de aquele que mata os 69 irmãos na pedra, depois vai para Siquém, o povo diz, olha, você vai escolher 69 líderes contra vocês, ou você vai querer que eu, que sou irmão de vocês aqui de Siquém, domine sobre vocês, reine sobre vocês? Aí o povo de Siquém dá uma propina para ele, ele contrata mercenário, mata os irmãos e se autoproclama rei. Depois a gente vai perceber que há uma guerra civil, o próprio povo se junta, passa a lutar contra ele, uma tremenda loucura lá no capítulo 9 em diante, tá? Qual é o versículo-chave do livro de 1 Samuel? Capítulo-chave vai encontrar em 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, no verso 6. Versos 7, 8 e 9. Verso-chave. Versículo-chave. 1 Samuel, capítulo 8, versos 7, 8 e 9. Que assim diz. 1 Samuel, capítulo 8, verso 7. E Deus assim respondeu: ô Samuel, atenda ao pedido do povo. Não é só você que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim como rei. Deus falando. Desde que eu os trouxe do Egito, eles, que ele está falando sobre os israelitas, sempre me têm abandonado e têm adorado outros deuses, ou seja, se tornaram idólatras. E agora estão fazendo com você, Samuel, o que sempre fizeram comigo, me desprezando. E aí, o verso de fato chave, 1 Samuel, capítulo 8, verso 9. Portanto, Samuel, atenda ao pedido deles, mas avise essa gente explicando com toda clareza como o rei vai tratar. Por que esse é o verso chave? Porque esse verso vai explicar o porquê o povo de Deus
passou a exigir que saísse da teocracia, ou seja, Deus como rei, e fosse instituído um rei humano. Um rei para que, de fato, pudesse, né, dominar sobre eles, porque eles queriam que fosse feito, né, que fosse constituído esse rei, conforme todas as nações vizinhas, porque os filisteus tinham um rei, os moabitas tinham um rei, os amonitas tinham um rei, os sírios tinham um rei. Então, ele ali ficou pensando, disse, não, se esses povos todos têm reis, eu também quero ter rei. E aí o povo vai até Samuel e diz, olha, você está velho demais, e seus filhos são corruptos, seus filhos aceitam propina para perverter a justiça. E aí exigem que seja constituído rei, e Samuel se irrita e procura a Deus, e Deus dá essa narrativa, olha, faça, conceda o que eles estão pedindo. Porque se eles já me abandonaram durante um bom percurso histórico, não vai ser diferente agora. Agora, constitua a monarquia para eles, agora advirta todos eles o que um rei vai exigir. Tributação, vai tomar propriedade, o rei vai tomar as filhas de alguns para trabalhar no palácio, o rei vai tomar alguns filhos para também ser serviçados no palácio, o rei vai colocar o pessoal, quando tiver guerra, vai colocar na frente, entendeu? Então, ele passa a apontar em 1 Samuel capítulo 8 quais são o bônus e o ônus da instituição do reinado. E é bastante interessante. Agora eu queria chamar a atenção de todos vocês que essa ideia de que o povo de Deus queria, em um dado momento, ia querer a instituição da monarquia, ou que fosse instituído o rei, né, para representá-los, não era uma ideia nova. Não era uma ideia nova. Era uma ideia que já tinha sido apontada séculos antes. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando lemos lá Deuteronômio capítulo 17, Deuteronômio capítulo 17, do verso 14 a 20, o que diz lá? O que é que Moisés vai dizer? Depois que vocês entrarem na terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês, que é a terra prometida, e vocês tomarem posse, porque Josué conquistou, sorteou, dividiu e deu para cada tribo, e depois que vocês estiverem morando lá algum tempo, vocês vão querer um rei para os governar, como os reis das nações vizinhas. Então, em Deuteronômio capítulo 17, nas últimas palavras de Moisés, antes dele morrer, ele disse: o povo de Deus vai querer um rei igual às nações vizinhas, que ele vai querer ser igual às demais nações. Então, isso comprova de fato a força de Moisés. Moisés não era apenas um libertador. Moisés era, assim, um grande profeta, e inclusive para o judaísmo é o maior de todos os profetas. Então, o que ele mencionou se cumpriu. Deuteronômio 17, lá atrás, faz menção do que vai ser instituído em 1 Samuel, capítulo 8. Né? Olha, quando vocês estiverem morando na Terra Santa, vocês vão querer um homem para governar vocês, que vai ser o rei. E em Deuteronômio 17 vai dizer, tudo bem, quando vocês quiserem um rei, tem que ser um indicado por Deus, tem que ser um israelita, não pode ser estrangeiro, não pode ter muitos cavalos no seu exército, para que as vitórias dele não sejam entendidas como aquelas que foram vencidas por força humana, né? Porque, de fato, Deus iria fazer toda a condição, nem que ele pudesse comprar nada lá no Egito. Não poderia ter muitas mulheres, nem muita prata, e o que é mais interessante, que em Deuteronômio capítulo 17, verso 18, vai dizer que esse rei que seria instituído, que inclusive é a partir dessa passagem de Deuteronômio 17, verso 18, que houve um erro de interpretação, que o nome se tornou, que o título do livro se tornou Deuteronômio. Porque em Deuteronômio capítulo 17, verso 18, vai apontar que quando o rei começar a governar, tinham que mandar fazer uma cópia da lei e entregar a esse governante. Por quê? Para que ele tomasse conhecimento de todos os mandamentos e instituições divinas, e que ele andasse segundo os preceitos estipulados na lei. Só que em 1 Samuel capítulo 8 e capítulo 9, quando é instituído Saul como rei, não foi obedecida essa ideia. Não foi feita a cópia da lei e foi dada a Saul. Isso é omitido em 1 Samuel.
E que era um requisito apontado lá em Deuteronômio 17. E aí você vai me perguntar, mas Cleiton, e por que houve esse erro? Novamente, o período de juízes é um período de depravação, é um período de imoralidade espiritual. Você vai encontrar um cara como Samuel, altamente ético, moral, respeitado, com filhos corruptos. Eli, um homem sacerdote, e o filho também corrupto. Então, assim, existia de fato ali um momento de anarquia, cada um fazia como bem entendia. Mas a lei determinava assim: vai instituir o rei? Vai. Então, dê uma cópia da lei de Deus para que ele fique com essa cópia durante toda a vida dele, aprenda a temer a Deus e sempre obedeça fielmente todas as leis, estatutos e mandamentos, porque ele vai cumprir fielmente aquilo que está sendo determinado, e assim fará com que ele reine muitos anos e os seus descendentes se tornem rei de Israel por muito tempo. E é justamente o que acontece ao contrário, né? Porque, de fato, Saul dá esse vacilo todo e sequer os descendentes deles passam a reinar perpetuamente em Israel. Tá bem? Então veja que houve um descumprimento em Deuteronômio 17, que já tinha tabulado, advertido o povo de Deus. Ó, vocês, eu sei que vocês são um povo teimoso. Em Deuteronômio, Moisés já bem aponta, vocês é um povo, vocês são teimosos. Então já estou logo apontando o que vai acontecer daqui uns dias. Beleza? Destinatário. Quem são os destinatários desse livro? Obviamente é o próprio povo de Deus, os israelitas. Por quê? O livro de 1 Samuel, por apontar a respeito do fim da época do juiz e instituição da monarquia, essa transição de modelo administrativo e até espiritual também, ele, de fato, acaba descrevendo os relatos históricos de um povo. Chama a atenção que estamos no bloco dos livros históricos. Os livros históricos vai apontar a respeito de como se deu os fatos, né? No decorrer da história do povo de Deus. Do mesmo jeito, vamos ter aqui o livro de história do Brasil, vai falar desde o descobrimento, né? Com os portugueses, chegando até o dia de hoje, passando por diversos governos, diversos presidentes, né? Golpe militar e aquele negócio todo. Então, vamos ter o relato da história do Brasil. E aqui vai ter o relato do povo de Deus, esse livro histórico, que vai iniciar com Josué e termina com Esté. Então, tem como destinatário o próprio povo de Deus para que eles conhecessem o passado deles, né? Autoria, quem é o autor deste livro, né? Aqui, segundo o primeiro entendimento, vamos direcionar para 1 Samuel, capítulo 10, verso 25. 1 Samuel, capítulo 10, verso 25. Em 1 Samuel, capítulo 10, verso 25, vai dizer que Samuel explicou a todo o povo a respeito dos direitos e dos deveres de um rei e o escreveu em um livro, o que nos dá a entender que ele tinha esse contato com a escrita. Então, provavelmente, ele escreveu a própria história dele, né? Então, esta é a primeira linha dos eruditos. Já uma segunda linha dos eruditos passam a apontar que quem escreveu o livro de 1 Samuel teria sido o profeta Samuel, o profeta Natã e o profeta Gade. Diga-se, os três profetas, né, que eram amigos, né, de Davi, que de fato se intercederam na vida de Davi. Mas passam a contar que Samuel escreveu até o momento em que não é anunciado a morte dele, né? Que, se não me engano, ele é anunciado a morte dele lá por volta do capítulo 26, 27, tá? Então, até, obviamente, ele não vai narrar como se deu a morte dele, né? Então, nesse caso, Samuel iria escrever a respeito de todos os atos da sua vida, mas a respeito da morte de Samuel e dos demais atos, né? Que é a instituição do rei Davi, a história dos filhos do rei Davi, a história de Davi com Betseba, tudo isso passa a apontar que seria Natã e Gade que apontou isso. Cleito, com base em que nisso? Basta ler primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 29, que assim diz, ó, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, verso 29, vai dizer assim:
A história do rei Davi, do começo ao fim, foi escrita pelos profetas Samuel, Natã e Gade. Então, como o livro de Samuel vai falar a história de Samuel, de Saul e de Davi, aponta que, de fato, como Samuel passa a apontar a história do começo da vida de Davi, subtende também que ele escreveu a respeito da própria vida dele, né? Porque se ele vai escrever a vida do terceiro, por que ele não vai escrever sobre ele mesmo, né? Porque agora que vi, 1 Samuel capítulo 25, e Samuel morreu, e todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Então, ou seja, segundo essa linha, Samuel teria escrito o primeiro livro de Samuel, do capítulo 1 até o capítulo 24. Do capítulo 25 ao capítulo 31, foi o profeta Natã e Gade, tá bem? Mas, assim, tem algumas passagens do livro de 1 Samuel que nos dá a entender que esse livro foi escrito em momento posterior. Então, tem uma terceira corrente que passa a apontar que foi Samuel, que foi um escritor anônimo que escreveu o livro de Samuel a partir de relatos, né, vindos da tradição. Então, pegou os relatos e acabou escrevendo, né? Uns vão apontar que se deu antes da queda de Samaria, né, lá por volta de 726 antes de Cristo. Outros vão apontar que foi escrito no tempo do cativeiro babilônico, então não tem, na verdade, ao certo. Então, como se Deus não apontou nenhuma referência, né, quanto à biografia, quanto ao seu autor, né, não podemos aqui afirmar com veemência, né? Eu, particularmente, vou, segundo 1 Crônicas, capítulo 29, verso 29, dizer que foi Samuel, Natã e Gade. E aí, lá, de fato, vai fazendo as divisões conforme o entendimento de cada profeta. Porque, assim, o estilo literário, né, de 1 Samuel para 2 Samuel tem algumas distinções, né? Então, eu acho que dá a entender ali que foram autores distintos, né? Datação. A datação desse livro não tem qualquer indicação clara nele. O livro não dá qualquer indicativo de quando foi escrito, né? Mas, assim, dá para perceber que se esse livro não foi escrito por Samuel, né, o que dá a entender mais ou menos é que ele foi escrito por volta lá do cativeiro babilônico ou do cativeiro assírio, mais ou menos quando a Samaria cai, mas a gente não tem certeza, né? A única coisa que nós temos certa é que a história de Davi se deu por volta de 1950 a 1000 anos antes de Cristo, né? Então, foi mais ou menos nesse período aí, tá? Mas nós não temos como reafirmar. Esta indicação de que o livro pode ter sido escrito na época do cativeiro, ou assírio, ou babilônico, se dá porque em 1 Samuel, capítulo 27, verso 6, vai apontar que Ax deu a Davi a cidade de Ziclac. E por isso até hoje Ziclac pertence aos reis de Judá. Só que aí temos um grande problema. Aqui ainda não tinha divisão de rei. Não existia necessidade do texto de Samuel apontar a divisão da terra para os reis de Judá. Porque a divisão do reino somente aconteceria na época de Salomão. Ou seja, o terceiro rei. Eles ainda estavam no segundo rei. Então, dá a entender que esse livro foi escrito em época posterior. Porque, para dizer, não, determinada região era dos reis de Judá. Mas espera aí, a divisão de reis de Judá e rei de Israel só vai acontecer lá na história de Jeroboão, que Salomão constrói o templo e tudo aquilo. Aqui nem templo existia assim, o templo em forma física, né? Em Jerusalém, só para você imaginar. Então, como é que ele fez essa divisão? Que nos dá a entender que o autor, sim, escreveu essa história tempos bem depois, né? Na época, mais ou menos, do cativeiro, ou do Assírio ou Babilônia. Tá bem? Deixa eu dar uma olhada. Na Bíblia hebraica, 1 e 2 Samuel foi incluído nos livros nos profetas anteriores, né?
porque de fato Samuel não deixa de ser um profeta. Deixa eu dar uma olhada. Principais personagens, né? Aqui vamos encontrar 3 personagens principais, né? Samuel, sacerdote, profeta e maior juiz de Israel, que vai ungir 2 reis, um fracassado e um exaltado, que vai ser Saul e Davi. O fracassado Saul, o exaltado Davi. Vamos encontrar o rei Saul, que é o primeiro rei de Israel, mas tem inveja de Davi e tenta matá-lo. E Davi, como o maior rei de Israel, pastor, músico, poeta e, né, a partir da sua genealogia nasce o Messias. E temos também histórias paralelas. Vamos encontrar a história de Eli, como sumo sacerdote e também juiz, né? É o chamado 13º juiz, porque o livro de Juízes vai narrar a história de 12 juízes, e 1 Samuel, a história de 2 juízes, Eli e Samuel. Mas nessa história vai ter 2 filhos de Eli que também, né, ficavam lá, eram juízes, também era corrupto, e também vamos encontrar os filhos de Samuel, que também eram corruptos também, tá bem? Então vamos encontrar Eli como sumo sacerdote e juiz, Ana, a mãe de Samuel, né, que dedicou seu filho ao Senhor enquanto ainda era bebê. Vamos encontrar em 1 Samuel capítulo 1, capítulo 2, ou seja, Samuel Nazireu, que daqui a pouco vamos tratar a respeito disso. Jonatas, a gente não poderia esquecer, um personagem fantástico aqui, que é filho de Saul e torna-se amigo de Davi e protegeu o amigo aí do próprio pai. Então aqui temos Eli, Ana, Samuel, Saul, Jonathan e Davi, tá? Principais doutrinas vamos encontrar, sem dúvida, a aliança davídica, né, que é a promessa de Deus para Davi de que o trono dele seria eterno. Basta ler aí Samuel, capítulo 2, 10, tá? A obra do Espírito Santo, porque percebe-se ali que aqueles personagens, enquanto não eram guiados pelo Espírito Santo, eram homens normais. Mas, a partir da intercessão do Espírito Santo, aqueles homens conseguiam cumprir missões desde que eles fizessem confiados no Senhor. Vamos encontrar a história de Saul, né, altamente medroso, e depois que o Espírito de Deus, né, intercedeu na vida do homem, ele venceu guerras, conquistou grande vitória, mas depois ele deixou que o orgulho tomasse conta dele, né? Mesma coisa Davi. A partir do momento que Deus intercedeu na vida dele, ele conseguiu grandes vitórias aí, tá? Outra principal doutrina, além da aliança davídica e a obra do Espírito Santo, que vai interceder na vida de muitos, inclusive a ideia do Espírito Santo, nós bem aprendemos lá, né? No livro de Atos dos Apóstolos, em que enquanto os apóstolos não foram intercedidos pelo Espírito Santo, eram homens covardes e medrosos, presos numa sala com porta trancada. Depois que teve o Pentecostes, não, os caras saíram para desafiar o mundo e fizeram grandes coisas, né? Na história, bem apontado lá no livro de Atos dos Apóstolos. Outra grande doutrina vai falar a respeito do pecado, né? Que o pecado de Israel gerou consequências pessoais e nacionais. Porque se eles se mantivessem fiéis a Deus, seria o governo teocrático, Deus seria o rei e daria tudo certinho. Mas, felizmente, se eles cometeram pecado, idolatria, desrespeito, as alianças, leis de Deus, e aí houve a instituição da monarquia, e aí é só desgraça na vida desse povo, tá? E aí chegamos no esboço desse livro, né? O livro de Samuel, 1 Samuel, temos que fazer 3 divisões. Quais são essas 3 divisões? Primeira delas, como a narrativa dos 3 principais personagens do livro. Samuel, profeta, sacerdote, juiz de Israel. A história de Samuel vai ser narrada do capítulo 1 ao capítulo 7. Segunda seção do livro vai narrar a história do rei Saul, o primeiro rei ungido de Israel. Capítulo 8 ao capítulo 15. Apesar que a morte dele vai se dar no último capítulo do livro.
capítulo 31 de 1 Samuel. Mas a história de Saul, do capítulo 8 ao capítulo 15. Depois vamos para Davi, que vai ser do capítulo 16 ao capítulo 31. Então, se o irmão fizer esse recorte literário, fica fácil identificar as três histórias. Samuel, capítulo 1 ao capítulo 7, Saul, capítulo 8 ao capítulo 15, Davi, capítulo 16 ao capítulo 31. Fazendo essa divisão, fica bem fácil, né, entender o que o livro está apontando ali. Tá? E agora vamos fazer uma análise sintética, né, resumida dos livros para que a gente possa entender o que fala esse livro tão interessante, tá bem? O capítulo 1, né, já que estamos na seção da vida do profeta Samuel, que é do capítulo 1 ao capítulo 7, vai falar, logo no capítulo 1, a história de como Samuel se tornou um profeta, um sacerdote, um juiz. E o capítulo 1 vai falar sobre o seu nascimento, né? Até porque desse grande homem, um homem de fato admirável, fantástico mesmo, tá? E no capítulo 1 vai narrar a história de Elcana e suas duas mulheres, que é Ana e Penina. Penina tinha muitos filhos, ela não tinha, né? E de fato Penina passava a humilhar Ana, Ana chorava, até um certo dia que Ana, de fato, lembrando, antes disso, Elcana via Ana chorando, falava, não sou eu melhor do que 10 filhos, né? Lembremos que lá faz até uma referência com o livro de Ruth, no capítulo 4, né? As mulheres falam, você tem uma nora que é melhor do que 7 filhos, né? Já aqui Elcana disse, não, eu sou melhor do que 10 filhos, né? Mas Ana disse, não, o sonho de ter um filho e tal. E é aquele momento que ela estava balbuciando, né? E Eli achou que ela estava bêbada. Ela disse, não, estou desesperada, estou orando, contando minha aflição a Deus. E aí, se diz muito infeliz e sofredora. E aí Eli, de uma forma gigantesca, vai em paz, minha filha, que Deus lhe deu o que você pediu, que seus pedidos sejam atendidos. E depois, lá no finalzinho do capítulo 1, vai apontar que Samuel nasce, e Samuel é consagrado a Deus. Ela diz, quando o menino sair do desmame, ou seja, deixar de amamentar a criança, eu vou entregar lá para que ele seja consagrado e que ele, de fato, venha a servir a Deus. Tá bem? E de fato, até o próprio nome Samuel. Samuel, o pedido a Deus, né? Pedido a Deus, requisitado a Deus, suplicado a Deus, uma súplica a Deus. Ou seja, ela fez um pedido a Deus. E Deus atendeu. Então, se atendeu, ela diz, se tu me der um menino, esse menino vai trabalhar para ti. Por isso que, Samuel, ele é considerado um nazireu, né? Porque ele foi consagrado ao Senhor, conforme o atendimento de Êxodo e Deuteronômio, e em Números, no capítulo 22, vai falar sobre os nazireus. No capítulo 2, vamos encontrar uma história fantástica que vai tratar a respeito do cântico de Ana, ou a oração de Ana. Lembrando que o cântico de Ana presente no capítulo 2 do livro de 1 Samuel se assemelha muito ao cântico ou à oração de Maria em Lucas capítulo 1. Porque o cântico de Ana é um resumo de todo o livro. Porque o cântico de Ana vai apontar, dizendo assim, não fique contando vantagens, não digam mais palavras orgulhosas, porque o Senhor é Deus que conhece e julga tudo que as pessoas fazem. Ou seja, os humilhados e dos exaltados, né? Ou seja, os orgulhosos e, de fato, os que os que temem a Deus. E o livro de 1 Samuel vai contar justamente isso. Um rei orgulhoso e um rei redimido. Saul, que foi vencido pelo seu orgulho, e Samuel, e Davi, que de fato é um rei redimido, um rei entregue a Deus. E, de fato, a oração de Ana é: os orgulhosos serão destruídos, e, de fato, aqueles que serão humilhados serão exaltados, que vai ter toda a história do rei Davi. Porque o rei Davi, de fato, é uma história de remissão, é uma história de perdão, é uma história, de fato, de humilhação, é uma história dele entender mesmo a situação dele, sempre invocando a Deus, clamando a Deus. Inclusive, chamar a atenção que esse livro de 1 Samuel, do capítulo 16 ao 31, que vai narrar a história de Davi,
É neste momento histórico, acerca da história de Davi, é que vamos entender a história, ou as narrativas presentes em Salmo. Lembra aqueles salmos de Davi? Os salmos de Davi, 90% se deram neste período. Onde diz, as correntezas estavam perto de me levar, eu já estava vendo a morte, mas o Senhor me salvou, o Senhor é tudo, meus inimigos estão querendo me matar, porque naquele momento que ele estava em frenética fuga, e o louco do Saul atrás dele, ele estava sozinho. Era um cara famoso, onde todo o povo conhecia ele, e um rei maluco atrás dele. Então ele via morte a todo momento, traição toda hora. E é naquele momento que vocês vão encontrar os salmos mais lindos, porque a partir dali ele via morte no momento. Então você vai encontrar os salmos de Davi nesse momento de gigantesca turbulência na vida de Davi. Lembremos, todos eles, não. Claro, todos salmos, não. Ele vai ter salmos que ele vai apontar a respeito da vida dele. O salmo, se não me engano, é 50, 51, que ele vai falar sobre a vida dele, sobre o adultério, tal. Então, não são todos, tá bem? Então, vamos lá. Então, o Cântico de Ana faz todo o resumo do livro de 1 Samuel. O orgulhoso será destruído e o humilhado será exaltado, né? Muito bom mesmo. Inclusive, no 1 Samuel, capítulo 2, verso 7, ela diz, Deus faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. Rebaixa um e eleva a outros. Saul foi rebaixado, deixou de ser rei, e ele elevou um simples pastor de ovelhas a ser o maior rei de todos os tempos de Israel. Tá? Ainda assim, o engraçado é que Ana, ainda no capítulo 1 Samuel capítulo 2, Ana diz no verso 10, o inimigo de Deus, o Senhor, serão destruídos, e Deus dará poder ao seu rei, e dará vitória a esse rei que ele escolheu. Lembremos, Ana aqui falou sobre rei, no capítulo 2 de 1 Samuel. Mas aí a pergunta, o rei somente foi instituído no capítulo 8. De duas, uma. Ou ela profetizou a vinda de um rei na história de Israel, porque ainda não tinha, ou de fato o escritor ali acabou trazendo uma narrativa no local equivocado. Eu tenho a entender que esta indicação de Ana, a respeito de que Deus levantaria um rei, e esse rei que Deus escolheu, ele daria muitas vitórias, foi uma narrativa profética desta mãe, que estava aí bastante jubilosa por ter tido um filho e então consagrado. Tá bem? Ainda no capítulo 2, ela indica que entregou Samuel para ficar em Siló, serviço de Deus, como ajudante do sacerdote Eli. Ainda no capítulo 2, vai falar dos crimes dos filhos de Eli, né, que é que eles, de fato, não se importavam com Deus, né, e passavam a tratar com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, né, e a partir dali, esses dois homens também mantinham relações sexuais com as mulheres que trabalhavam na porta da tenda. No capítulo 2 vai dizer que Eli também chamava atenção, mas não era veemente, né? E aí, de fato, diz que Deus travou o coração daqueles homens para que eles não atendessem o pai e continuassem a praticar barbaridades, porque Deus já tinha decidido matar esses dois homens, tá bem? No capítulo 2 ainda vai falar que Samuel continuava desde menino, né, no serviço de Deus e que usava um manto sacerdotal de linho. Queria fazer um recorte. 1 Samuel capítulo 1 vai apontar que Elcana era das montanhas de Efraim. Então, vocês devem ter essa ideia. Peraí, Cleito, mas para ser sacerdote não tinha que ser um levita? Não tinha que ser da tribo de Levi? Apesar que nem todo levita é um sacerdote, né? Lembramos que o levita o levita ele foi instituído em consagração, porque quando houve a passagem do espírito maligno lá que matou todos os egípcios, os levitas foram instituídos porque todos os primogênitos de Israel era do Senhor, era consagrado a Deus. Então,
toda a família que tinha um filho primogênito tinha que dar para o serviço de Deus, tá? Se não desse, tinha que pagar. Então, existia o levita que não era da tribo de Levi, tá? Não podia ter o sacerdote que não fosse da tribo de Levi, entendeu? O sacerdote, obrigatório, tribo de Levi. O levita não, o levita poderia ser de outra tribo, tá? E aí você deve perguntar, peraí, mas Elcana era da região montanhosa de Efraim. Como é que Samuel poderia estar usando o manto sacerdotal, se ele era um efraimita? Não, tá? Queria chamar a atenção de vocês. Se você ler lá Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, vai apontar que os levitas receberam terras nas outras tribos. E uma dessas terras que eles receberam foram nas montanhas de Efraim. Basta você ler 1 Crônicas, capítulo 6. Vai dizer que Elcana era da tribo de Levi, porque ele morava nas montanhas de Efraim, mas ele era um levita, na cidade dos levitas. Então, Samuel, ele era um levita, por isso que ele podia usar o manto sacerdotal. Tá bem? O que é estranho é que no capítulo 1 deveria ter dito isso, que ele era um levita, né? Mas ele acabou esquecendo de apontar isso. Bem lembrando também que das regiões montanhosas de Efraim, vamos encontrar aquele levita, né? Não lembra aquele levita lá que chegou na casa de Mica, lá, se não me engano, em Juízes capítulo 17? Também, é o mesmo que depois os danitas sequestram ele, levam ele, é também um levita que morava na região montanhosa de Efraim, tá? Por isso que Samuel, desde criança, já usava o manto sacerdotal, porque o cara já era o cara ali. Tá bem? A partir do capítulo, Samuel, capítulo 2 ainda, Eli já recebe uma visita de um profeta dizendo, olha, sua família será destruída, viu? Sua família toda será destruída e deixaria apenas um de seus filhos vivo, porque o restante ele vai ficar cego no final das vidas dele e vai perder a esperança. E aí é quando podemos entender por que aquele Abiatar, lá no livro de 2 Reis, lembra lá? Quando Davi está muito velho, Davi vai morrer, e de fato há duas comissões se levantam. Um diz assim, pai, Davi vai morrer. O herdeiro legítimo é Natã. E levanta Abiatar, o sacerdote, Joabe, e levanta Natã. Do outro lado vai vir Salomão, vai levantar Natã e vai levantar Betseba e mais um líder do exército. E este grupo daqui acaba vencendo porque Davi diz, não, meu sucessor, Natã é o mais velho, pela lei deveria ser o meu sucessor, mas eu prometi a Betseba que o nosso filho seria o rei de Israel. E aí, Salomão mata Joabe, o amigo de Davi, depois vai até Natã, mata Natã, depois vai até Abiatar e diz, ó, por você ser um sacerdote, por você ter ajudado meu pai, você vai ser expulso do reino. E é por isso, é o cumprimento desta profecia aqui, que está em 1 Samuel capítulo 2, tá? Dizendo que seus descendentes terão que se curvar ao rei, pedir dinheiro, pedir comida, porque ele foi abandonado do rei, tá? Então, só para vocês lembrarem, um recorte que vai acontecer séculos depois, tá? No capítulo 3, vamos falar Deus falando com Samuel, eis-me aqui, Senhor, fala, ele não acredita, e ele, não, escuta o cara aí, meu irmão, fica de boa. Depois ele vai lá e conta tudo para ele, olha, vai vir uma profecia pesada contra o povo de Israel, e você e seus filhos também vai ter problema aí, que vão todos ser mortos, né? Depois, no capítulo 3, há uma confirmação profética de Samuel, dizendo que tudo que ele fazia acontecia, ou tudo que Samuel falava se cumpria, né? Conforme Deus determinado, isso vai já confirmando, né, esse dom espiritual e essa posição de um grande profeta e sacerdote, né? E isso ele passa a ganhar bastante respeito. No capítulo 4, os filisteus atacam os israelitas, os filisteus vencem, os israelitas, numa medida arrogante, manda trazer a arca chega, eles começam a gritar, estremece o chão, e aí os filisteus dizem, meu irmão, lá no acampamento dos caras tem um Deus forte, mas vamos lutar como homem aqui. Veja que no capítulo 4, os israelitas sequer oraram a Deus. Acharam que a arca por si só resolveria.
E não é assim, né? Não é assim. E aí o que aconteceu? Os israelitas lutam, vencem, levam a arca com eles, matam Ofni e Finés, os dois filhos de Eli. Na medida que um remanescente volta, fala para Eli, Eli estava numa cadeira de balanço, cai, quebra o pescoço. A nora dele, né, que era a esposa, estava próxima a ter filho, começa a ter dores de parto, tem um filhinho, e bota o nome do filho Icabô, que quer dizer a glória saiu de Israel. Por que a glória saiu de Israel? Porque a arca foi levada pelo inimigo. E aí vamos encontrar depois no capítulo 5 a saga da Arca da Aliança, uma coisa muito linda, né? Muito interessante, porque a arca é raptada pelos filisteus, mas causa muitas aflições na cidade de Asdod, na cidade de Gade, na cidade de Ecrom, né? Onde de fato até o deus Dagon se rende, cai de cara no chão, passa a ter muitos, segundo no capítulo 5 de 1 Samuel, que teve muitos ratos na cidade, muitos tumores, o que nos dá ideia, né, do primeiro registro da peste negra, né? Já no capítulo 6, depois de 7 meses de ter ficado com a arca e ter suportado misérias e misérias, os filisteus devolvem a arca de Deus. Dentro da arca eles abriram, colocaram 5 peças de ouro, 5 peças de ratos, 5 peças de tumores, né, representando cada uma dessas peças as 5 cidades, né, governadas pelos filisteus, que está na faixa de Gaza, né, ao oeste, né, de Jerusalém. E neste momento que é levado para a cidade, a arca chega em Bet-Semes, e quando a arca chega em Bet-Semes, 70 homens morrem, porque infelizmente eles olham para dentro da arca da aliança. E é uma coisa muito simples, né? Descumpre Números 4, capítulo 5, número 4, capítulo 15, número 4, capítulo 20, que diz: não olhem, não toquem na arca da aliança, porque se assim vocês fizerem, vocês vão morrer. Então há um cumprimento de Números, capítulo 4, por isso que esses homens são fulminados, tá bem? No capítulo 7, a arca é encaminhada para outro lugar e chega na cidade de Kiriat Jearim e fica sob os cuidados da casa de Abinadab. Fica 20 anos lá, porque o povo de Deus fica com medo de buscar a arca lá, né? E aí o bicho pega. E aí até quando se reúne o povo em Mispa e chama Samuel, Samuel passa a julgar e governar, e de fato passa a apontar: rapaz, agora manda os filisteus cair para dentro agora, na hora de se reunir e vencer os filisteus. E aí, quando os filisteus descobrem que o povo de Deus estava em Mispa, o que é que os filisteus falam? Rapaz, eles estão se orquestrando contra a gente. Vamos atacar todos eles. E no momento que eles tentam atacar, quando o povo de Deus está orando para Deus ainda, Deus ataca o povo filisteu com trovoadas. Isso vamos encontrar no capítulo 7, no verso, deixa eu dar uma olhada aqui, no verso 10, tá? Então, enquanto Samuel estava oferecendo sacrifícios, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas, e então eles ficaram em completa confusão e fugiram, tá? Então, é por esse motivo também, a partir daí que eles fugiram, Samuel conclama todos os homens e vão atrás dos filisteus e derrotam ele bem legal, tá bem? E no capítulo 7 passa a apontar que Samuel passa a julgar em Betel, Gilgal e Mispa, depois passa a morar em Ramá. No capítulo 8 é o capítulo chave, é o capítulo onde os israelitas dizem assim: não, chega de juiz, você já está velho, Samuel, seu filho Joel e Abias são 2 sem vergonhas, 2 ladrões, estão roubando na cidade de Berseba, está cobrando propina e pervertendo a justiça, nós queremos a instituição de um rei. E aí, Deus diz, Samuel fica furioso, porque ele queria de fato que os filhos permanecessem. Deus diz, não, conceda o pedido deles. Mas a concessão tem umas condições. Conforme Deuteronômio capítulo 17, Deus escolhe, né? Tinha que ser um israelita, tinha que ser um indicado por Deus. Mas passa a dizer, suas filhas trabalharão no palácio lá. Seus filhos serão serviçais. Vocês pagarão impostos e eles mandarão em vocês. Acabou. Essa é a ideia. Eles não aceitam. Qualquer condição, nós aceitaremos. E aí, no capítulo 8, há um rompimento. Né? O governo teocrático, o governo de Deus, cai. O governo de que Deus era o rei.
Deus era o governante. Não. Então, a partir do capítulo 8, é solicitado a escolha de um rei. No capítulo 9, vai começar a explicar o processo da nomeação de Saul, onde Saul vai buscar jumentas que acabou se apartando, né, do rebanho do pai dele, né? O pai dele, que se chamava Quis, diz a palavra de Deus que era um homem muito rico, né? O pai de Saul era um homem rico, enquanto passa a apontar que Saul era um jovem muito bonito e muito alto. Tanto é que quando todo o povo se reunia, ele ficava dos ombros para cima, né, em evidência, né? Então era um cara altamente, né, bonito, alto, né? Até então compatível para ser rei. E aí, de fato, ele vai ter um contato com Samuel, porque no momento ele vai procurar a burrinha, e de fato, quando ele. O servo do pai dele disse: ó, tem um vidente aqui, porque antigamente o profeta chamava de vidente, vamos falar com ele. E aí, antes dele chegar para falar com Samuel, Deus já falou para Samuel: ó, pode ungir esse menino aí, e manda Samuel dar o recado. No capítulo 10, Samuel diz onde a jumenta está, passa por tal de seu pai está atrás de você, e você vai se tornar um rei. E passa a dar, indicar como é que vai acontecer, que ele tem que descer, vai encontrar um grupo de profetas, e ele vai ter que, de fato, falar, aceitar o pão desse profeta. E quando Saul aceita o pão dado pelos profetas que estão subindo para determinada região, ele começa a profetizar, e a partir dali nasce o grande ditado se Saul deveria ser contabilizado como um dos profetas de Israel. Muito interessante, muito interessante mesmo. Ainda no capítulo 10, no processo de escolha, ainda que Saul já soubesse que ele seria rei, há uma reunião em Mispa, Samuel faz um sorteio, esse sorteio cai na tribo de Benjamim. Lembramos que a tribo de Benjamim é aquela que, em Juízes, quase foi exterminada, lembra lá? Quase foi exterminada por todas as tribos de Israel, porque foi na tribo de Benjamim que houve aquele estupro, né? Aquele crime horrendo, hediondo, com a mulher do levita, né? Então eles quase foram exterminados, mas Deus levantou a tribo de novo, consagrando o rei para a tribo de Benjamim. Então, quando foi feito o sorteio, houve a reunião em Mispa, apesar que Saul já tinha sido escolhido, né? Houve o sorteio, caiu na tribo de Benjamim. Quando chegou na tribo de Benjamim, disse, não, vai ser Saul. E aí todo o povo pergunta, cadê Saul? O cara, o rei, estava escondido atrás das bagagens. Ou seja, ele não queria essa responsabilidade. Basta ler capítulo 10, 1 Samuel, capítulo 10, verso 22. Então perguntaram a Deus, o Senhor, ainda mais alguém? Ele, meu irmão, e ele está escondido no meio das bagagens, ele estava escondido no momento que ele seria proclamado rei. Você imaginar o tamanho do desespero desse cidadão. Dizer, pô, vou ter que tomar conta de todo o povo de Deus, né? E aí diz que Saul voltou para toda a casa, uma parte de Israel aceitou ele como rei, e a outra parte, basta ler capítulo 10, verso 27, algumas pessoas de mau caráter dizem assim, como é que esse cara aí vai poder nos salvar, rapaz? E desprezaram Saul, nem deram presente para ele. Então já dá para ver que uma parte ficou dividida sem aceitar esse rei. No capítulo 11, vai apontar que o rei Amonita ataca a cidade de Jabes e diz assim, eu vou fazer um acordo com vocês, eu não vou matar vocês, mas para que vocês sejam nossos servos, vocês vão ter que me dar, eu vou ter que vazar um olho de vocês. Aí o povo diz, não, beleza, me dá 7 dias aí que eu vou perguntar aqui ao povo de Israel. Quando essa informação chega ao conhecimento de Saul, basta ler aí no capítulo 11, verso 6, diz que o Espírito de Deus domina Saul, ele fica furioso, ele passa a liderar o povo de Deus, pega 2 bois, corta um pedaço, cada pedaço manda para a tribo, diz, quem não comparecer aqui na nossa reunião para lutar contra os amonitas, eu vou fazer isso com o patrimônio de vocês. E aí, grande parte comparece, nem todo mundo foi, porque nem todo mundo acreditava nele como rei. Ele vai lá e vence os amonitas, e aí ele é confirmado rei de Israel, porque todos foram para julgá-lo. Ele, inclusive, boa parte queria se vingar dos que não compareceram. Ele disse, não, hoje é dia de confraternização. Deixa esse negócio para lá. Basta ler Samuel, capítulo 10, verso 14. No capítulo 12,
vamos ter a mensagem de despedida de Samuel, que eu vou falar uma coisa. Na primeira leitura que eu fiz da Bíblia, que eu me deparei com o capítulo 12 de Samuel, eu fiquei extremamente feliz em ter lido esse livro. No momento que ele sobe para o alto e diz, olha, se eu defraudei quem quer que seja, que levante aqui a voz. E não teve uma pessoa que foi capaz de dizer que ele foi desonesto. Ou seja, a comprovação de que um homem honrado e um homem respeitado tem que ser proclamado. Ele se coloca à prova. Eu acho uma coisa mais linda no capítulo 12, né? E no capítulo 12 vamos ter a mensagem de despedida de Samuel. Aqui no capítulo 12, inicia o declínio de Saul no seu reinado. Vamos ter guerra contra os filisteus. Jonatas mata um comandante filisteu, o que enfurece os filisteus. Os filisteus cercam os israelitas, mas não atacam. Fica só acampado. Como Samuel disse que iria ver Saul esquece, Samuel demora, Saul comete um grande desrespeito a Deus, oferece o sacrifício. E no momento que ele oferece o sacrifício, a partir dali a aliança com Saul acaba, né? E ali passa a explicar também, no capítulo 12, que os filisteus tinham o domínio do ferro, por isso que tinham grande vantagem bélica contra os israelitas, porque enquanto os israelitas só usavam um pedaço de pau, os filisteus usavam espadas, né? Então a Bíblia passa a contar que apenas que usava espada era Saul e Jonatas, tá? No capítulo 14, vamos ter história. Só para lembrar que Saul, os filisteus não atacam o exército de Deus, né? Mas como houve muita pressão e Samuel não chegou, muitos começaram a desertar. Ou seja, muitos começaram a abandonar a guerra. E aí Saul, com medo, faz o sacrifício, oferece sacrifício a Deus, quando somente o sacerdote podia fazer isso. No capítulo 14, vamos encontrar a história de Jonatas, né, que desce desfiladeiro, se Deus estiver conosco, venceremos, e vamos deixar ser visto. Se os filisteus chamar, é porque Deus deu a vitória. Se os filisteus não chamar e tentar atacar, é porque iriam perder. E aí os filisteus chamam, e aí, de fato, Jonatas vai, ataca esses filisteus, vencem 20, a terra treme, há uma grande confusão. Saul vai chamar Aías, manda trazer a arca para que fosse consultada a Deus. Saul depois diz assim, não vou consultar Deus coisa nenhuma. E Saul faz um grande voto que ninguém podia comer até que ele se vingasse dos filisteus. E aí, vence os filisteus, mas os homens famintos passam a atacar os animais e comer a carne com sangue, o que também desrespeitava aquilo apontado lá em Êxodo e Levítico, porque era contra a palavra de Deus. Outra coisa, Saul também vai construir um altar, né, para Deus, e esse altar também só poderia ser construído, né, por um sacerdote, e depois Jonathan, sem saber, acaba do voto de Saul, que ninguém podia comer, não ouviu o pai, passou a comer um favo de mel, e aí o que aconteceu? Saul queria matar Jonatas e o povo salva Jonatas. No capítulo 15, a guerra contra os amalequitas, o rei contra o rei Agag, a ordem de Deus a Saul, mate o rei, mate todos os animais. O que é que Saul faz? Poupa o rei Agag e poupa os principais animais. Porque ele diz, não vou matar os animais, vou oferecer a Deus. E aí tem um dos maiores postulados de todo o livro de 1 Samuel. Obediência quer, o sacrifício não. O que é um grande postulado que traz para toda a vida cristã. Não basta você jejuar, não basta você dar o dízimo, não basta você ir para a igreja todo domingo, não basta você orar o Pai Nosso, não basta você participar de inúmeras missões, se você não obedece a Deus fora daquela circunstância. Então, obediência quer, sacrifício não. Pouco pode ser pratica todo sacrifício se sua andança é corrompida. Né? E que, inclusive, essa ideia de obediência quer, sacrifício não, quando você lê a história lá de Mateus, capítulo 10, verso 13, Cristo também relembra. Misericórdia quer, sacrifício não. Aquela velha história de Levi, de Mateus, né? Mesma coisa. Estou aqui com pecadores, você pode fazer tudo, mas você não tem misericórdia. Você não tem misericórdia, porque Cristo estava comendo e bebendo com pobres, com miseráveis, não podia naquele tempo. Aí Cristo fala os fariseus, né? Misericórdia quer, sacrifício não. Então fica com o seu sacrifício que nem misericórdia tu tem. Então é um grande postulado aqui.
Porque Saul diz, não, você mandou matar Agag e matar todos os animais, mas eu peguei os melhores animais, desculpa a palavra de Deus, mas eu vou fazer o sacrifício para ele. Samuel, não. Obediência quer, o sacrifício não. A partir daqui, você perdeu toda a moral com Deus. E ele, Samuel, antes de sair, ele segura na capa de Samuel, acaba rasgando a capa, mas Samuel volta, faz um culto a Deus e pega o rei, despedaça o rei, mostra a ele como é que deveria ser feito. Que essa história de rei Agag e Saul e os israelitas, vamos relembrar lá na história de Esté, quando Amã, que é descendente do rei Agag, né, vai tentar se vingar do povo de Deus, né? Veja que são histórias linkadas, tá? E aí, no capítulo 15, finaliza a história de Saul. Saul aqui perdeu toda a moral com Deus. E aí, levanta-se um novo rei, que vai ser a história do rei Davi, do capítulo 16 ao capítulo 31. É, de fato, saindo de um pastor para ser o líder de Israel, né? E aí, no capítulo 16, Davi é ungido rei em secreto, né? No capítulo 16 ainda, Davi é chamado para tocar harpa para o rei Saul, para expulsar os demônios daquele cidadão, né? No capítulo 17, né, vamos ter aquela grande batalha lá no Vale do Carvalho, em Socó, em Judá, onde de um lado ficavam os israelitas, do outro lado ficavam os filisteus. E por 40 dias Golias ficava lá desafiando, né? E aí, de fato, quando Davi aparece lá de forma acidental, pergunta qual é o prêmio aí, meu irmão? O prêmio, riqueza, casamento com a filha do rei e isenção de impostos para toda a sua família. Ele diz, oxe, ainda mais tem um cara blasfemando contra Deus, pronto, já matei leão, já tirei ovelha da boca de leão e de urso, que é esse caniço aí, vou pegar ele aí agora. Davi vai lá, de fato, chama Golias e diz, venha contra mim com espadas e lança, porque eu vou contra ti em nome de Deus, e mata o cara, né? E aí, no capítulo 18, aí Davi é consagrado, apresentado ao rei. No capítulo 18, a raiva e o temor de Saul com relação a Davi, porque de fato Davi estabelece amizade com Jonathan, a inveja de Saul é aplacada, aquele cântico, Saul mata 1000, Davi mata 10.000, né? Então, aí nasce o rei, fica encucado, dizendo, vixe, esse cara aí tá querendo tomar o rei. E aí há o duplo juramento, né, por parte de Saul, para que Davi torne genro dele, primeiro casar com Merab, depois com Mical, mas Merab é dado para outro, então fica Mical, ele diz, me traga 100 prepúcios de filisteus, e Davi traz 100, né? Lembrando que prepúcio, de fato, é uma pelezinha, né, que fica no órgão genital masculino, então tem que matar e de fato, conseguir tudo isso. No capítulo 19, a defesa de Davi por Jonatas e Mical, né? No capítulo 19, Davi ele é defendido pela família do inimigo, né? Saul persegue Davi, Jonatas fala com o pai, que jura por Deus que não faria nada com Davi, Saul é tomado por um espírito maligno e quase espeta Davi na parede. Quando tenta matar Davi de noite, Davi foge para Ramá. Onde é Ramá? A casa de Samuel. Da casa de Samuel, Davi é levado para a casa dos profetas. Saul toma conhecimento, vai até a casa dos profetas, que é em Nob. E nesse caminho, Saul vai profetizando pelo caminho, porque Saul era o rei profeta, né, muito conhecido em Israel, desta maneira. E aí tem o grande ditado, que Saul deve ser contabilizado entre os profetas de Israel. Né? Muito interessante. Quando chega lá na cidade de Nob, o cara fica nu e deitado no chão. Muito louco lá na cidade dos profetas. No capítulo 20, Jonatas ajuda Davi de novo. Onde de fato, vai ter uma. Jonatas avisa para ele: vai ter uma festa aqui. Eu vou lançar a flecha. Se a flecha ficar perto de você, meu amigo, pode vir, pode recolher as flechas e voltar para cá que você foi aceito pelo meu pai. Se as flechas ficar distante de você, vaza, fuja. Como a flecha ficou distante, Davi vai embora porque de fato haveria uma tentativa de assassinato. No capítulo 21, Davi foge para a cidade de Nob e vai falar com o sacerdote Aimeleque, né? Quando chega lá, chega faminto. E diga, meu irmão, dá de comer aí. O sacerdote disse, meu irmão, eu só tenho pão sagrado. E ele falou, rapaz, eu tô com fome, eu não tenho o que comer. E aí, a discussão entre o sagrado e o profano, né? Aí, de fato, ele diz, não, beleza, vai me dar aí esse pão aí. O sacerdote consagra a Deus e dá a Davi um pão que somente os sacerdotes poderiam
comer. Vejam que ele não foi punido por esse sacrilégio, entre aspas. Só que lá tinha um Doeg, um edomita. Veja que pessoas de povos ímpios morando no mesmo povo. E o edomita estava cumprindo um dever religioso só de olho. E Davi viu, cara. Davi viu, cara. E o que acontece? Doeg, depois, no capítulo 22, daqui a pouco vamos falar, vai falar para Saul, lá no capítulo 22, que onde Davi estava, que os sacerdotes ajudaram ele, né? E daqui a pouco vamos ver o que vai acontecer no capítulo 22. No capítulo 21 ainda, depois de Davi comer pão sagrado, não tendo outra alternativa, vai falar com o governador filisteu, se passa como louco, bem conhecida aquela história. No capítulo 22, Davi vai estar na caverna de Adulão, né? Onde lá só vai ficar os insatisfeitos, os devedores com dificuldade, conseguem arregimentar 400 homens, que comprova que ele era bom, né, da palavra de Deus, levantar aqueles homens, se tornar espirituosos e se tornar o exército do Deus vivo, né? Aí Davi, no capítulo 22, deixa os seus pais na cidade de Moab. Depois Saul chama o sacerdote Aimeleque, porque Doeg, o edomita, quando volta para Saul, diz assim, pai, o seu sacerdote aí deu comida para o seu inimigo. E aí Saul diz, por que tu fez isso? Acusou de traição. Manda os soldados dele matar Aimeleque. Nenhum soldado aceita matar. Quem mata? Doeg, porque Doeg é um edomita. Edomita que é primo dos israelitas, porque os edomitas, eles são descendentes de Esaú. E que, inclusive, é um povo altamente conflituoso. O cara disse, rapaz, ninguém quer matar, não, me dá a espada aí, para que eu vou matar todo mundo. Aí acaba matando o sacerdote e mata todos os moradores da cidade de Nob. Por que ter esse registro de todos os moradores da cidade de Nob? Porque aqui, mas em 2 Samuel, vamos ter uma informação importante. Uma maldição, uma fome, uma peste que acontece no povo de Deus, uma fome, que há uma necessidade de Davi cumprir um voto com Deus. Qual é? Os gibeonitas, Saul, de algum modo, matou os gibeonitas. E a única passagem em 1 Samuel, dos Atos de Saul, que é atentatório supostamente contra os gibeonitas, é nesse momento. Porque aqui diz que Doeg matou os sacerdotes e todos os moradores de Nob. Só que os gibeonitas, como nós aprendemos lá em Josué, fez um acordo de paz com o povo de Deus, que eles seriam servos no templo. Então, só que eles eram protegidos por Deus. E aí, lá no tempo de Davi, há uma fome e Deus revela para Davi, vá lá para os gibeonitas, faça um pacto com ele e peça que eles escolham 3 pessoas da família de Saul e matem. Por quê? Por causa do erro de Saul cometido no capítulo 22 do livro de 1 Samuel. Por isso que vai ter aquela maldição de lá em 2 Samuel, lá no finalzinho, acho que é capítulo 29, 28, né? Que de fato, os gibeonitas pedem, olha, vocês estão passando fome 3 anos aí, e a maldição só vai aplacar quando você me der 3 pessoas da família de Saul, porque ele matou o gibeonita aqui da cidade de Nob. Só que quando há esse assassinato aqui, de Aimeleque, o sacerdote e os moradores de Nob, não, Davi se sente culpado. Porque Davi viu Doeg, quando Davi esteve lá na cidade de Nob, ele viu o edomita. Então era para Davi ter assassinado o edomita, ele não fez. Por isso que no capítulo 22, no finalzinho, vai dizer que Davi se sentiu culpado, porque de fato ele cometeu o erro de não ter assassinado o inimigo. No capítulo 23, ante a história da cidade de Keila, Davi está fugindo de Saul, no meio do caminho vê os filisteus atacando a cidade de Keila, ele diz, consulta a Deus, Deus é para proteger, Deus diz, proteja. Quando ele fala com os soldados dele, vamos lá proteger a cidade, o soldado diz, não vou não, que tem Saul atrás, como é que eu vou parar aqui? Aí Davi consulta de novo Deus, Deus diz, vá socorrer Keila. Aí o povo, Davi, sai da fuga, ajuda o pessoal de Keila e salva dos filisteus. Só que alguém fuxica isso para Saul, e Saul vai para pegar Davi lá na cidade de Keila, que era uma cidade fortificada. E aí Davi consulta a Deus. Senhor, se Saul bater na porta, esse pessoal de Keila vai nos entregar? Deus diz, vai. Mesmo que você tenha feito todo o bem para essas pessoas vão se voltar contra você e elas vão lhe entregar para Saul. Então Davi,
cai fora da cidade de Keila, por mais que tivesse feito o maior bem para aquelas pessoas, né? Então, Davi foge para as regiões montanhosas, lá para o deserto de Zif, e aí fica Saul de um lado, Davi de outro, por isso que o nome do local é chamado de Rocha da Separação, porque Davi fica escondido na região montanhosa de um lado e Saul de outro, tá? E quando Saul estava perto de encontrar Davi, os filisteus atacam e Saul teve que abandonar. No capítulo 24, Saul volta a perseguir Davi, e na caverna, quando ele de fato vai fazer as necessidades dele, Davi corta um pedaço da capa, mostra um pedaço da capa para Saul, Saul chora e diz, meu filho, deixa quieto, vai para lá. No capítulo 25, narra a morte de Samuel, depois vamos ter a história de Abigail e o esposo Nabal, né? Nabal, o homem rico, né? E, infelizmente, Nabal é um cara louco, porque assim, os pastores dele trabalhavam, o povo de Davi, o exército de Davi faminto, deixava o pessoal de Nabal trabalhar, nunca mexeu, e um dia Davi manda um comissário para falar com Nabal, Nabal, manda aí para mim um suprimento aí que eu estou de ramo, veja que seus trabalhadores trabalhavam, ele nunca mexeu com vocês. E Nabal disse, eu não conheço Davi como rei. Quem é Davi? Nem conheço ele, não vou dar nada. Manda vazar. E aí o mensageiro Davi volta e fala para Davi, o cara disse que não vai dar nada não. Então Davi diz, arma todo mundo agora que eu vou mandar Nabal e todos os homens. Só que os homens de Nabal, quando soube que ele negou suprimento para Davi, fala para Abigail, para sua esposa. E a esposa de Abigail, percebendo a tragédia que aconteceria, se antecipa, vê Davi, se prostra no chão, leva mantimento, e Davi, não vou matar todo mundo, cadê você? Quando ela volta e fala para o marido, Abigail volta e fala para Nabal morre, né? Tem um ataque cardíaco lá, e dá um ataque lá, a Bíblia diz que ele foi paralisado, depois morreu. E depois Davi, disse que a mulher era muito bonita, voltou e casou-se com Abigail, porque de fato era uma mulher muito sábia e uma grande representação de uma mulher que sabe, de fato, como conservar o seu lar e preservar os princípios, né? É um modelo de mulher sábia. No capítulo 26, Davi foge para o deserto de Zif, e os moradores de Zif, que são caguetes, são tudo dedo de seta, explica para Saul, Davi está por aqui, meu. E aí, Saul sai, de fato, de Gibeá e vai se acampar no deserto de Zif. E no momento que Saul está lá dormindo, com o seu general, Abner, Davi invade o acampamento, vai lá e tira o jarro de água e a lança de Saul e leva embora, né? E no finalzinho diz Davi, não te matei porque eu não quis, né? Eu poupei sua vida pela segunda vez, uma vez na caverna quando você estava lá defecando, e segunda agora aqui, quando você estava dormindo, poderia ter lhe atravessado a lança, né? Inclusive, no momento que ele pega a lança, o irmão de Joabe fala assim, se eu posso atravessar ele aqui? Não, vou tocar no ungido do Senhor, tu é doido? No capítulo 27, para a gente finalizar, Davi entre os filisteus. Davi não podia se esconder mais de Saul, ele tinha que, de fato, se acomodar em algum lugar. Então, é quando Davi pede moradia aos filisteus, Davi passa a morar em Gade por 1 ano e 4 meses, mas Davi fala assim, não posso ficar morando aqui, porque esse pessoal está me hostilizando, me dá uma cidade. Aí Davi recebe a cidade de Ziclag, onde ele, de fato, passa a morar lá. E passa a dizer que Davi, para aumentar o seu arsenal, aumentar mais comida, e também para enfraquecer os filisteus, à noite ele atacava os filisteus e trazia os despojos. Quando chegava, ele falava para o governador de Gade, onde foi que você achou esse despojo todo aí? Foi do povo de Israel que a gente matou, mas mentira, ele atacava o povo filisteu à noite. Tá? No capítulo 28, Ax decide, que é o rei, o governador filisteu, decide guerrear com Saul e pede ajuda de Davi. E aí, Saul, nesse momento, Davi aceita. Não, beleza, vamos atacar Saul que a gente vai destruir eles. E é esse, no capítulo 28, que Saul comete novo pecado, onde ele consulta um adivinho, e aí, de fato, Saul chega disfarçado e vê aquela visão de Samuel, uma visão mentirosa, até porque é passada uma profecia errada. Saul, você vai morrer, você e todos os seus filhos, o que mente. Em 2 Samuel, vamos perceber que um dos filhos de Saul sobreviveu e passa a reinar em Hebron, enquanto Davi passa a reinar em Judá. Então, tem essa briga do norte com o sul, já no capítulo 2 de Samuel. Tá? Então, não existe
Samuel jamais poderia dar uma profecia mentirosa, né? Não tem lógica. E que isso seria uma representação de um falso profeta, que jamais poderia acontecer com Samuel. Então, comprova que no capítulo 28 não era de Samuel. O espírito visto ali era do demônio e não de Samuel. Tá bem? No capítulo 29, lógico, existe uma confederação, os 5 governadores da faixa de Gaza, ou seja, dos filisteus se reúnem, vamos guerrear contra Saul. E Ax, que era um dos governadores, disse assim, não, eu estou com o Davi aqui, o cara disse, esse daí, não, esse que tem a fama de ter matado Golias, de ter destruído diversos povos, não, nem pensar. Até porque o governador foi inteligente. Se nós estivermos atacando Saul, e Saul estiver perdendo, e os irmãos dele estiverem sendo massacrados, eles vão se virar contra nós. E é verdade. Tanto é que Davi jamais atacou Saul. Então, o que acontece? Como os governadores filisteus desconfiaram da fidelidade de Saul, de Davi, disse assim, manda esse cara embora. E aí Davi volta para Ziclac. E aí é que no capítulo 30, que tem uma das histórias mais lindas de 1 Samuel, né? Como Davi ficou 2 dias fora da cidade de Ziclac, os amalequitas, que é sempre sem vergonha, são traiçoeiros, atacou a cidade, levaram todas as mulheres, inclusive as esposas de Davi, dos seus principais comandantes, levou as crianças, levou tudo de valor. Para você imaginar o tamanho do desespero que bateu no exército de Davi, que os próprios homens de Davi, homens altamente fiéis, já passaram a almejar, a apedrejá-lo, a matá-lo. O próprio exército de Davi iria matá-lo. E é quando ele consulta, Davi pede o manto sacerdotal a Abiatar, Abiatar me traz esse manto sacerdotal, bota o manto sacerdotal, ou seja, a ideia, né, do sacerdote, do rei, o rei sacerdote, que de fato Cristo Jesus é o rei e ao mesmo tempo é o sacerdote, né? Então Davi, mesmo sendo da tribo de Judá, usa o manto sacerdotal, se comunica com Deus e Deus diz, cai para dentro, meu irmão, vai atrás dos amalequitas. E aí Davi, dos 600 homens, só para você imaginar a indignação, dos 600 homens de Davi, apenas 400 aceitou ir com ele. Os outros 200, não, eu estou cansado, estou cansado. Então, 200 ficaram em Ziclac, indignados com Davi, e 400 foram com ele. No meio do caminho, eles encontram um egípcio que estava à beira da morte, lá foram abandonados para morrer. Eles vão lá dar água, dar comida, tratar bem, e diz, olha, não vou lhe matar, agora diga onde é que está o acampamento dos caras. O egípcio vai lá e diz, onde é que está o acampamento? Davi volta, vence o exército, resgata suas mulheres, os despojos, e uma coisa mais linda, até porque isso é a ideia do cristianismo, né? Essa é a ideia do cristianismo. Quando ele volta com todo o exército de despojo, ele divide com 600, não só apenas com os 400. Chamaram para ele e disse assim, não, o que foi achado aí de guerra é nosso, dos 400, ele disse, todos os despojos devem ser divididos de forma equânime, de forma igualitária, de forma isonômica. Então, ele pega todas as mulheres, devolve a cada um, pega os despojos de guerra, o que foi que a gente tinha, o que a gente acrescentou, divide por 600. Mesmo aqueles que estavam descansados, incrédulos, passaram a fazer parte da família dos vitoriosos. E é exatamente isso, né? A ideia do cristianismo, né? Que nós passamos a fazer parte e recebemos o presente do nosso general vitorioso, que é Cristo Jesus. Então, por isso que eu tenho um carinho muito especial pelo capítulo 30. No capítulo 31, Jesus, estou ultrapassando muito o meu horário. No capítulo 31, para finalizar, temos a morte de Saul e dos seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Melquisua, ou seja, apenas um dos filhos de Saul, que não era bom de guerra, ficou fora, e ele que se torna rei lá em 2 Samuel, que na próxima semana vamos tratar a respeito dele, tá? Então, Saul morre com seus 3 filhos, nas guerras daquela coalizão dos 5 governadores filisteus contra Saul, né? E essa guerra que aconteceu no Monte Gilboa, e Saul, no meio do caminho, pede para o seu pajem de guerra, que é de fato o seu escudeiro. Você sabe, meu irmão, quando os carros de guerra e os guerreiros começaram a chegar perto de Saul, disse, estou ferido, me mata aqui, o cara não aceita, Saul se suicida, né? Ele, de fato, pega e cai por cima de sua própria espada, e, de fato, o seu pajem também se joga também em cima da espada e também mata, né?
Posteriormente, os filisteus, no dia seguinte, vai verificar os cadáveres, porque no dia seguinte, porque quando chegou até Saul, Saul já não estava mais com a coroa. Por quê? Vamos entender lá no capítulo 1 de 2 Samuel, capítulo 1, porque uma malequita chegou perto de Saul e tirou a coroa e tirou da pulseirinha e caiu fora e foi levar para Davi, mas sem saber, ele estava fazendo um grande mal e acabou sendo morto lá por Davi. Por quê? Não porque ele roubou a coroa de Saul e levou a pulseirinha, mas porque Saul pediu que ele matasse. Disse, rapaz, estou aqui perto de morrer aqui, me mata logo aqui, termina de matar que eu estou sofrendo. O Amalequita foi lá e terminou de esfaquear, ou matou, sei lá, de algum modo, pedrada. Disse que terminou de matar o Saul, que estava agonizando, né? Mas Davi entendeu que aquilo ali foi um ato contra o ungido do Senhor e acabou matando esse Amalequita. Foi por isso que no momento da guerra, Saul de imediato não foi identificado, mas no dia seguinte, os filisteus foram ver os cadáveres, encontraram o corpo dos filhos de Saul e de Saul. Pegaram, cortaram a cabeça de Saul, né? E o corpo de Saul pregaram na muralha. Pense uma barbaridade. E aí foi de fato quando os moradores de Jabes, né, foram lá, aqueles que foram atordoados pelos amalequitas, foram lá, tiraram o corpo de Saul da muralha, queimaram o corpo de Saul, que não era comum naquela época, ou seja, houve aqui a primeira notícia de cremação, né? Eles cremaram o corpo, queimou o corpo, depois o resto dos mortais de Saul, eles enterraram os ossos, sepultaram lá na cidade e jejuaram por 7 dias, que inclusive esses homens serão exaltados lá em 2 Samuel, lá a partir do capítulo, salvo engano, 2. Tá bem? E assim, finaliza este livro com a morte de Saul e a confirmação do reinado de Davi em Judá. E assim finalizo a exortação a respeito desse livro maravilhoso, esse livro de 1 Samuel. Ok?